Olá, boa noite, caros colegas educadores. É, Agora há pouco eu estava tentando fazer essa atividade, passar essa atividade para vocês ao vivo, via live do Facebook. Só que eu, eu acho que se eu fizer aqui por dentro do Filmora e postar a atividade, fica mais interessante para vocês. Né? Vocês vão poder rever e depois eu vou subir isso para o canal do YouTube e também para o Facebook. Então, qual que é a proposta que eu tenho para essa atividade? É uma releitura daquela montagem de revistas em quadrinhos, né? Que é uma atividade tradicional, costumeira dos professores do ensino fundamental 1, a partir do quinto ano do Fundamental 1, sexto ano, sétimo ano do Fundamental 2. E essa releitura ela é muito adequada para este momento em específico que a gente está enfrentando, que é a questão da quarentena e do isolamento social. A gente sabe que o ímpeto criativo dos meninos ele fica até potencializado quando eles estão em casa, né? Então eu acho que com essa ferramenta de edição de revista em quadrinhos online e mais esse tempinho a mais que eles vão ter para poder explorar em casa, vocês professores de língua portuguesa, educação artística e redação vão ter um retorno até bem positivo, né? Eu vou utilizar alguns recursos que eu encontrei na internet, né? Vamos colocar aqui partir meio que de um insight que eu tive, né? Conversando com algumas professoras de língua portuguesa. Então eu fiz uma pesquisa na internet para encontrar um plano de aula compatível com a atividade de revista em quadrinhos, já que eu não sou formado em letras, né? Então eu estou usando o trabalho de uma professora que já está cadastrado no portal do professor do MEC e é uma atividade relativamente antiga, ela é de 2011, mas por tratar-se de uma aula que tem como objetivo explicar alguns aspectos linguísticos e criar um material para poder ser veiculado pela própria escola, ou então para os pais depois, é interessante fazer a adaptação dessa atividade de 2011 para agora, com os recursos que a gente tem e com essa necessidade específica, né? Então vamos lá, eu vou passar para a tela do PC, tá bom? Para a gente poder fazer a captura de passo a passo, como acessar o site, como criar o personagem. Eu vou mostrar também um pouquinho do plano de aula, tá bom? Bom, pessoal, eu decidi deixar a minha cabecinha no canto aqui para vocês não se sentirem muito solitários enquanto eu faço esse micro tutorial. É muito tranquilo, é muito intuitivo e o serviço ele oferece uma série de recursos que a gente que pelo menos não domina, eu pelo menos que não domino a técnica de desenho à mão, eu não teria condições de fazer. Eu acho que se eu deixasse o Davi, meu filho, fazer, ele conseguiria mudar a expressão facial dos bonequinhos, né? Agora o interessante é que a gente coloca os bonequinhos na posição que a gente quer, com a expressão facial que a gente quer, com ações já pré-determinadas dentro do site, e isso é muito prático, né? Para quem não está acostumado a desenhar como eu, foi um machado esse site, né? Então é o pixton.com. Digitando Pixton dentro do Google, você já vai cair diretamente dentro do serviço. Ele é pago, só que a gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes com as ferramentas gratuitas que ele oferece, né? Então eu já tenho uma conta aqui de 2017 até essa conta. Ela já expirou há muito tempo, mas eu vou ensinar como é que a gente tira o que a gente precisa do site. E é muito barato, eu acho que está $8, alguma coisa assim, a mensalidade. Então o plano anual que é mais barato também, né? Mas já oferece uma série de ferramentas gratuitas para a gente poder trabalhar de uma maneira bem tranquila, né? Tá, então vamos lá. Primeiramente, o embasamento teórico que eu tive para essa atividade, como eu havia dito antes, eu retirei de uma atividade de uma professora, né, aqui no portal do professor, né, o site do MEC. E eu achei muito interessante porque ela já contava com uma série de arcabouços teóricos, divisão de ciclo, com bastante coisa interessante e fácil de se adaptar para outras séries também, né? Então eu tenho aqui mais ou menos, né, o que o aluno pode aprender com essa aula. Eu vou anexar esse documento aqui
quando eu subir esse vídeo da aula, para a gente ter algum embasamento teórico, né? Então seria respeitar a variedade linguística que caracteriza a comunidade dos falantes da língua portuguesa, expressar-se oralmente com eficácia em diferentes situações, interessando-se por ampliar seus recursos expressivos e enriquecer seu vocabulário, né? E dominar o mecanismo e os recursos do sistema de representação escrita, compreendendo suas funções, utilizar adequadamente a pontuação do discurso direto, destacando as falas dos personagens, dois pontos, travessão, analisar as características da língua portuguesa e marcas linguísticas de diferentes textos, interessando-se em aprofundar por seus conhecimentos sobre a língua, identificar o gênero textual, história em quadrinhos e suas características textuais, né? A sugestão da professora, 5 horas aula, né? Isso aqui você pode editar do jeito que você achar mais interessante. Eu acho que cada professora vai conseguir delinear mais ou menos quais os objetivos centrais que ela quer alcançar com isso, né? E determinar o número de aulas que ela pode fazer. Com a ferramenta online ainda fica mais acessível, né? Com o Pixton, porque o aluno a professora pode fazer uma apresentação, um vídeo tutorial gravado, assim como esse, ou a professora pode fazer uma aula ao vivo, moldando essa revista em quadrinhos da mesma forma que eu estou fazendo aqui agora, né? E o que ela precisa de conhecimento prévio é dominar o processo de leitura e conhecimentos básicos de escrita, ou seja, o menino já vai ter autonomia para poder, assim que ele dominar os recursos que são fáceis, e esses meninos são muito mais dinâmicos que a gente para assimilar esses recursos e essas ferramentas, né? Para depois ter um desdobramento interessantíssimo com uma aula interativa, quando a gente tiver felicidade de voltar para o espaço em sala de aula, trabalhos em grupo. Vocês podem fazer um portfólio dessas revistas em quadrinhos e publicar online num blog da escola, ou mesmo numa feira cultural que vai ser feita mais adiante, né? Além dos ciclos de debate e adequação de temáticas muito interessantes no decorrer do ano em outras disciplinas, dentro dessa prática da revista em quadrinho. Então eu já vislumbro mais ou menos um exemplo que eu fiz hoje mais cedo, em relação a um quadrinho para alertar em relação ao coronavírus. Eu consegui enxergar ali direitinho a questão da ciência e da língua portuguesa, né? Mas outros professores podem colocar seus conteúdos. O menino tem a temática e tem a ferramenta para colocar de uma forma bem lúdica, dentro de uma revista em quadrinho, de um quadrinho qualquer, um conteúdo que ele aprendeu em sala de aula, que o professor está oferecendo para ele agora nesse regime de AD, né? Então vamos direto ao ponto. Vou jogar lá para o site do Pixton, né? Essa é a página inicial. Recomendo inclusive que vocês tenham uma passeada pelos quadrinhos, que tem uns autores mais famosos aqui que assinam a plataforma e deixam as suas obras aqui. Então tem ideias interessantíssimas para serem feitas aqui, né? Mas eu vou para as minhas criações, né? Eu criei personagens e criei quadrinhos. Primeiro eu vou dar uma olhada só nos personagens que eu criei, né? Tudo online, o Flash tem que estar habilitado. Então esses são os personagens que eu tenho utilizado nas minhas revistas em quadrinhos, tá? O exemplo, eu inclusive utilizei esse senhorzinho aqui, que eu chamei ele carinhosamente de Seu Silva, que é um nome bem brasileiro, tá? Então você tem a possibilidade de editar o seu personagem. Vamos supor, vamos criar um personagem aqui agora do zero, né? Eu tenho que pagar, eu não paguei, então não posso criar não. Eu vou fazer uma outra conta depois, eu vou direto do quadrinho. No quadrinho eu mostro para vocês como que eu editei o meu personagem, como que eu montei a minha revista em quadrinho, né? Então eu já tenho a minha revista prontinha aqui de isolamento social, né? Tem andamento, ainda não concluí, ainda não compartilhei, né? Só que eu posso criar diferentes tipos de quadrinhos aqui, usando os personagens já pré-determinados, porque a minha conta é muito antiga, eu não renovei, mas vocês também têm as possibilidades de criarem os seus próprios personagens ou modificar os que já estão prontos, né? No meu caso, como eu não sei desenhar, eu modifiquei os que já estavam prontos. Então você tem o gênero de quadrinho, vocês têm as revistas em quadrinhos com legendas, né? Que é aquelas que tem as descrições embaixo. Acho que para texto, para manual, para tutorial é bem interessante mesmo. Então vamos nos quadrinhos.
Aqui a gente tem duas modalidades de utilização. A gente tem a questão da forma iniciante, que ela te oferece menos ferramentas, né, tão funcionais quanto do método avançado. Eu acho interessante a gente começar do avançado. Por quê? Porque aí a gente já consegue modificar a posição da cabecinha do boneco, a expressão facial, o tom de pele, a roupa. Então a gente vai na avançado. Clicando aqui em avançado, tudo online, tá? Não precisa instalar nada na máquina. Nós já temos aqui o título da revista para a gente colocar. E já o nosso primeiro quadrinho. Vou pôr a cabecinha para cá. E já o nosso primeiro quadrinho para poder ser preenchido. É um espaço em branco, mas de uma maneira bem eficiente mesmo, muito interessante. A gente já coloca o cenário. Né? Então, através de palavras-chave, a gente consegue localizar alguns dos cenários mais interessantes possíveis para a gente poder ilustrar a nossa história. É um site americano que está traduzido para o português. Então, muitas vezes, quando você não acha o verbete em português, você pode procurar em inglês que você vai acabar encontrando. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, um cenário de rua, um cenário urbano, que eu acho que é bem interessante, que eu acho que é para onde a gente menos tem fugido nos últimos tempos. Vamos pegar esse banquinho de praça aqui para ver o que acontece. Ou seja, a gente pode redimensionar o quadrinho aqui, tá vendo? Para que a gente consiga enquadrar melhor a cena. Eu não preciso de muito, então eu vou deixar um pouquinho centralizado aqui, porque eu quero o banco da praça. Eu não preciso de muito mais do que isso. O próximo passo agora vai ser inserir o ator, a nossa figurinha principal. Lembrando também que dá pra gente alterar qualquer detalhe do cenário, tá? A gente pode mexer com as cores, a gente pode mexer com a posição, a gente pode editar especificamente a árvore ou qualquer outra coisa, mas o que eu quero mesmo é colocar o nosso personagem e mostrar pra vocês que a gente consegue colocar o personagem em qualquer posição. Por exemplo, vamos pegar o cabeludinho aqui. Tá aí o cabeludinho. Qual que é o grau de interação que a gente tem com ele? A gente pode editar a cor. Vamos supor, eu não quero ele com essa camisa azul, eu quero ele com uma camisa amarelinha. Dá para mudar a cor do cabelo dele. Vamos colocar ele mais moderno, né? Vamos colocar ele com o cabelo pós-punk alternativo vermelho. A expressão facial do nosso amigo, a gente já tem expressões pré-definidas para ele. Eu quero que ele fique um pouco assustado, porque ele está sozinho na rua, então eu coloco a carinha dele de assustado aqui. Eu posso virar a cabecinha dele para um lado, porque ele está olhando para alguma coisa muito interessante, que está tomando a atenção dele, entendeu? Então eu tenho a possibilidade de arrastar o braço do cara, colocar na posição que eu quero. Tá vendo? Eu deixo o personagem do jeito que eu preciso deixar, para que ele interaja com outro personagem dentro do quadrinho, que pode ser esse cidadão aqui. Que porventura está mal-humorado. Então eu seleciono a carinha do nosso amigo aqui de azul. Dentro das palavras-chave eu posso procurar, mas eu acho interessante mesmo que a gente procure tocando para o lado aqui. Que são várias carinhas, são várias expressões pré-definidas. Então coloca a carinha dele de nervoso, porque ele está nervoso. Né? E eu quero que ele aponte para esse companheiro dele. Quer dizer, o que você está fazendo na rua? A gente está em quarentena. Então nas poses pré-definidas eu tenho uma série de posicionamentos aqui para poder colocar, expressar o sentimento do personagem, né? De que tem alguma coisa errada. Você não pode ficar na rua, você tem que ir embora para casa, né? Então ele está bem nervoso mesmo.
Aí a gente adiciona os balões. Eu quero que esse rapaz passe um sabão nesse outro aqui, bro. O que você tá fazendo na rua, meu amigo? Vai pra casa. Quarentena. Então assim, é quarentena, vai pra casa, meu amigo. E no próximo quadrinho, a gente muda a posição do nosso amigo. Tipo assim, não, você tá coberto de razão, vou embora, né? Eu não tenho que estar aqui. Ele vai fazer o quê? Tem que concordar, não é o ambiente dele, né? Cabecinha para lá, porque a gente vai criar outro quadrinho aqui. Já nessa cena, nós precisamos de um protagonismo um pouco maior desse senhor que deu o sermão. Então a gente aumenta o personagem. E dá o protagonismo necessário para ele. Afinal de contas, ele ensinou que durante a quarentena você precisa permanecer em casa. Ele olha diretamente para o leitor. Mudamos a expressão corporal dele. E ele dá o recado. Tá pronta a nossa revista em quadrinhos. Viram a facilidade? Como é tranquilo? Como é fácil, super intuitivo da gente montar? Então essa ferramenta é o Pixton. A seguir eu vou colocar um outro quadrinho que eu fiz com o seu Silva para mostrar para vocês como que é interessante, como que é fácil mexer com isso. Quer dizer, vocês podem passar essa ferramenta para os alunos de vocês, eles produzirem essas revistas, socializarem, fazer postagem dessas revistas para o professor. E o professor mais para frente, em ambiente escolar, quando ele estiver apto a fazer alguma avaliação, alguma coisa, ele pode utilizar. Inclusive personalizar provas impressas com esses quadrinhos, ou algumas atividades para serem realizadas no resto do ano letivo. Ou seja, mais uma vez a gente está dando protagonismo para os meninos, que é o importante, é isso. A BNCC pede, ela exige que a gente dê esse protagonismo para os meninos hoje em dia, né? Então é uma atividade fácil, personalizável, né? Gratuita. A não ser que você queira assinar o site, eu recomendo, o site é muito bom. Então, vocês vão ficar agora com a historinha do seu Silva. Forte abraço, estou à disposição, vocês podem mencionar em inbox.
né? Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais. E vamos junto vencer esse tempo que está por aí. Abraço.